Olá, queridos irmãos. No devocional de hoje, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a carta em 1 Pedro. Falaremos rapidamente, de forma geral, sobre esta carta, sobre o seu conteúdo como um todo. Há vários temas práticos, então é uma carta bem contemporânea, principalmente para os tempos difíceis que estamos vivendo atualmente. No final, eu gostaria de ler o trecho que se encontra no capítulo 5, os versículos de 5 ao 11. E quem sabe, em um outro devocional, poderemos falar mais a fundo sobre esses textos especificamente. Escrita por Pedro, por volta do ano de 63, 64 depois de Cristo, uma época que o governante de Roma era Nero, o imperador romano que acabou ocupando os cristãos por colocar fogo em Roma, evidenciamos que essa carta muito provavelmente tenha sido escrita um pouco antes desse episódio. Logo, é um período em que os cristãos sofriam uma certa perseguição. Contudo, posteriormente, essa perseguição irá se acentuar com os mártires, com uma perseguição que se tornará oficial, de Estado. Mas ela já acontece nessa época, sendo evidente e descrita na carta. Mas é bom ter em mente que depois da escrita desses textos, os cristãos iriam sofrer uma perseguição ainda maior. São várias as temáticas que podemos evidenciar em 1 Pedro. A carta discorre muito da alegria que podemos ter em meio aos sofrimentos e às perseguições, de como podemos enfrentar as tribulações da vida. Já em relação à perseguição, embora no Brasil não se tenha uma perseguição explícita ao cristianismo, muito daquilo que a gente defende e acredita, às vezes é escanteado pela sociedade. Normalmente é tratado como uma forma apenas de uma crença errada, fora do que realmente é verdadeiro, que são valores arcaicos. Com isso, por vezes o cristão tem a dificuldade de falar e expor os valores do cristianismo, como por exemplo, em nosso dia a dia no trabalho, na faculdade, na escola ou mesmo na política. Em alguns momentos, ele discorre sobre a certeza da salvação em Cristo e como podemos, enquanto crentes em Cristo, ter a certeza de que realmente somos salvos, a partir do crer, que é evidenciado e que se mostra pelo viver em Cristo. Em nossa vida diária, a perseverança dos santos, aquela perseverança no dia a dia, independente das circunstâncias. Outra temática importantíssima é sobre as autoridades. Desde a autoridade eclesiástica, pois devemos respeitar as lideranças espirituais em nossa vida, como também as nossas lideranças no mundo, como no trabalho, como na política. Atualmente são muitos os pensamentos referentes a isso, que não devemos respeitar as autoridades, principalmente quando falamos no meio político. Ao ver toda a corrupção, as atitudes dos nossos governantes ao longo de nossa história. Mas devemos lembrar que o contexto que Pedro adverte sobre o respeito às autoridades era do imperador Nero. Devemos glorificar a Deus através do nosso respeito às autoridades. Isso tem que ficar evidente na vida do cristão. A nossa sociedade, geração atual, tem uma dificuldade gigantesca quanto a isso. Os professores de séries iniciais, das crianças, dos jovens, por exemplo, das escolas, comentam muito sobre isso, sobre essa dificuldade em relação ao respeito sobre as autoridades. Mas devemos respeitar, devemos orar. Contudo, não deixando de ter na palavra de Deus a nossa condução, nossa prática, nossa fé, nossa regra de fé prática. Há uma hierarquia instituída por Deus e ela é bíblica. Se mostra na criação. Ela é, por exemplo, claramente vista na natureza, mas se mostra até mesmo antes da criação humana, antes do pecado. É possível verificar que há uma hierarquia entre os anjos.
E Deus nos demonstra como devemos agir diante de autoridades, através de sua palavra, como devemos tratá-las, seja ela qual for. Vamos ler o capítulo 5 de 1 Pedro, versículos de 5 ao versículo 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ela, em tempo oportuno, os exalte. Devemos tratar uns aos outros com humildade, considerando o outro superior a nós, como diz a palavra de Deus. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos aqui a referência ao Salmo 55, 22. Podemos traduzir ansiedade como preocupação. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistir firmemente na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, outros irmãos nossos estão sofrendo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Lembremos que o domínio não é de uma pandemia, não é de um vírus, não é de um governante, mas é de Deus, seja agora e por toda a eternidade. Fiquem com Deus.